apenas 36% das crianças autistas estão escolarizadas. Uau, meu Deus, eu não tinha ideia desse número. Como garantir inclusão e respeito na educação? Como transformar a educação para que ela seja mais inclusiva? Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez. Estou aqui com elas, palestrante e escritora, especialista em DIR Floor Time, professora da Escola de Educação Positiva e com uma vivência incrível no ambiente maravilhoso. E também estou aqui com a mãe do Pietro e do Mateu, advogada e estudiosa sobre o assunto de inclusão, Monique e Carol. Bem-vindas! Muito obrigada. Gente, como eu estava ansioso por esse episódio. Eu fui buscar a Carol lá no Recife, né, Carol? Isso. Eu fui lá em Recife buscar e você foi em São Bernardo. Foi pertinho, né? Pertinho. Tá pertinho. A Monique, que também é mãe lá da Colegare, né? Obrigado por estar aqui, por aceitar o convite, o desafio. E você, obrigado pela viagem, né? Gratidão. Fazer toda uma viagem de 3 horas, né? 3 horas e Isso. pouquinho para estar aqui. Bom, gente, é um assunto... se a gente falar aqui de autismo, se a gente falar aqui de questões de neurodivergência, é um assunto que eu acho que as pessoas estão começando a conhecer mais agora, porque eu acho que as tecnologias estão mais avançadas com relação a identificar questões de diagnósticos e tudo mais. Mas eu também acho que existe uma preocupação, acho que da comunidade, né? Por exemplo, nós lá na nossa comunidade Colegare, de fazer com que essas pessoas estejam lá conosco num processo de inclusão, e a inclusão seja algo muito orgânico e não algo mecânico, que é o que a gente acaba vendo por aí. Eu queria trazer uma primeira reflexão para você, Carol, sobre esses desafios que esses pais estão enfrentando, principalmente quando nós falamos do desenvolvimento infantil, né? Porque nós sabemos que as crianças que estão no aspecto autista, elas possuem questões no desenvolvimento, seja de comportamento, seja social. Como que você tem visto, você, um especialista, daqui a pouco a gente vai falar aqui que é DIR Floor Time, vou perguntar para ela, segurem aí para vocês aprenderem, junto comigo, inclusive, mas quais são os desafios que você acha que essas famílias estão enfrentando com relação a esses processos aí de desenvolvimento dos filhos? Eu acho que o primeiro desafio, Rodrigo, que é encontrado pelas famílias é assim que recebe o diagnóstico. Né? Então, muitas vezes, a gente sabe que a perspectiva médica vai encaminhar essa família para uma abordagem comportamental e vai trazer o contexto de medicação, mas a medicação ela deve ser o último recurso. Né? Primeiro, a gente precisa olhar para essa criança enquanto sujeito, para as diversas características únicas dessa criança, porque embora nós saibamos que existem os marcadores diagnósticos, né, do DSM, a gente também reconhece que existe um espectro. Então, cada pessoa vai ser única, vai ter características próprias. Então, nós consideramos a questão da interação, da comunicação, a questão sensorial, a questão motora dessa criança, a questão emocional, né, para reconhecer o perfil individual dela, porque, embora exista um mesmo diagnóstico, cada pessoa vai ter características que são muito únicas. Então, não existem duas pessoas autistas que são iguais, né? Essas pessoas vão ser diferentes. E é preciso olhar para isso considerando a singularidade das pessoas. Então, quando as famílias recebem um diagnóstico, geralmente carregado de informações que podem estar sendo limitadas quando se pensa apenas em um contexto único de intervenção, né, que é geralmente a perspectiva comportamental da terapia ABA, que é indicada para as famílias como se não houvessem outras possibilidades, mas existem outras possibilidades que vão considerar a singularidade da pessoa autista. E eu vejo que esse é o desafio inicial, né, que é o desafio assim que a família recebe o diagnóstico, e um encaminhamento que vai muito por essa perspectiva medicamentosa antes de se observar a questão nutricional da criança, né? A alimentação, como está a alimentação dessa criança? Então, nós sabemos que existe uma comunicação cérebro-intestino. Então, essa criança precisa passar por um nutricionista que vai observar como está esse contexto alimentar e como isso está interferindo no comportamento da criança. É muito mais profundo, né, gente? Então, é profundo e é holístico, né? A gente precisa olhar para esse sujeito de uma maneira global. Mas é como nós também, né? Isso. Nenhum de nós somos iguais, nós também temos essa conexão, né, intestino e cérebro, né? Dizem que nós temos mais ligações nervosas, né, no intestino do que inclusive no cérebro. Alguns que é o dizem, segundo né? cérebro. É o segundo cérebro, né? E, nossa, Carol, eu achei, assim, o que você falou agora de uma tremenda importância e acho que uma relevância também nesse processo de não só
crianças atípicas, mas todas as crianças, todos os seres humanos você trouxe aqui, né? Perfeito. E como que foi para você, Monique? Mãe de crianças atípicas, o Mateu e o Pietro foram diagnosticados, né? Como que foi para você quando você descobriu? Porque a Carol trouxe aqui o maior desafio, que é quando descobre. E como foi para você quando você descobriu? Bom, quando a gente recebeu o diagnóstico do Mateu, antes da gente receber o diagnóstico foi uma luta para a gente conseguir ser ouvido. Então começa com uma insistência minha de entender que tinha alguma coisa que eu não estava conseguindo compreender. Essa criança tinha um comportamento diferente do que eu já tinha vivenciado, das crianças que eu já tinha vivido, eu já tinha feito alguns voluntariados com crianças, então eu tinha uma experiência anterior. E também tinha experiência na família com crianças atípicas. Não foi a primeira criança da família. Então, eu observava algumas coisas, mas, obviamente, não era igual às outras crianças. E eu ficava, o que seria isso? Mas era algum déficit de desenvolvimento? Né, ele começou, na verdade, com um atraso. A gente tinha um aplicativo, e era no meio da pandemia, ele nasceu em 2020. Era o Kinedu? Era o Kinedu. Tá, usei Kinedu. Então, a gente começou com esse Kinedu. Quando deu um ano, eu comecei a perceber que ele começou com uma regressão de alguns comportamentos e algumas habilidades que ele já tinha adquirido. E a questão da fala, ele não balbuciava. A questão do contato visual, ele tinha contato visual, mais velho, né? O Mateu tinha contato visual, mas ele não era consistente. Ele não ficava, ele não durava muito. Então, ele fazia o contato e logo ele desviava o olhar. E aí, quando a gente, na época, quando eu comecei a pensar, eu falei, mas ele faz um contato visual. Eu não acho que seja, né? E aí eu comecei a olhar mais profundamente. Ele não faz, ele não balbucia, ele não tenta se comunicar, ele não aponta. Eu comecei a ler pelo comportamento verbal, o que ele queria. Então, será que é água? Será que é comida? O que será que ele tem? E ele mamava no peito, então qualquer coisa eu dava o peito. Ele chorava, eu dava o peito. Então, resolvia para mim. Qualquer insatisfação, ele vinha para o peito e a gente se resolvia na amamentação de livre demanda. Quando ele começou com 2 anos, que a gente começou a perceber que eu não tinha fala nenhuma intenção de comunicação, começou a me preocupar demais, junto às estereotipias e os gostos muito diferentes. A gente espera que uma criança goste de alguns brinquedos apropriados para a idade, e ele não gostava, então ele não brincava de forma funcional. O carrinho ele virava de rodinha para cima, ficava rodando as rodinhas. Ele não enfileirava coisas por cor nem nada, mas ele tacava muitas coisas no chão. Ele jogava muitos brinquedos, ele atirava os brinquedos para longe. E quando você tentava brincar com ele, a gente sempre sentada no chão, porque na época da pandemia a gente tinha muito tempo em casa para poder fazer isso. Então eu comecei a ver um monte de atividade, como é que eu vou fazer para estimular essa criança, porque a gente não tinha contato social, então eu preciso estimular, ela não tem como ir para creche, né? Tava tudo fechado. Então você acha que teve uma lacuna que você acha que pode ter acontecido até por conta da pandemia, e às vezes vocês falam, poxa, ele não tinha isso por conta do... Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei porque os médicos falavam que era. Que muitos falam isso, inclusive. Todos, né? assim, os 4 médicos que a gente procurou antes de achar um médico que olhasse para ele de fato, eles falavam assim, é normal, é uma criança da pandemia, é um bebê de pandemia. Daqui a pouco a senhora vai querer falar que ele tem autismo. E isso, pra mim, eu saí envergonhada. Eu tô querendo criar problema pra minha criança, sabe? Ele é lindo, olha como ele é maravilhoso. Sua criança come? Come. Tem uma alimentação boa? Tem. Ele anda? Anda. Mas o que você está procurando? É como se a gente estivesse procurando situações. Isso foi até um problema com o meu esposo na época. Porque ele falou, não, tem que esperar, não é assim. Eu andei com 1 ano e 4 meses. Então, pode esperar que essa criança não engatinhe no tempo que tem que engatinhar, não ande no tempo que tem que andar. Então, eles começam a invalidar tudo que a gente já começa a estudar e fala, não, está atrasado. É uma invalidação. Não, mas não tem, ele não está balbuciando, ele não está demonstrando que ele quer alguma coisa. Nossa, e eu acho que, inclusive, é uma violência do sistema, né? Não sei se você percebe isso também lá, Carol, no seu dia a dia, no CDI. Conta o que é o CDI antes, né? Sim, o CDI é o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil, que é a primeira instituição da IR Floortime do Brasil e que existe lá em Recife, né? Um espaço transdisciplinar especializado em autismo e atraso no desenvolvimento. E vocês fazem esse acompanhamento, por exemplo, a mamãe está desconfiando, vocês acolhem essa família também? Sim, e eu vejo que esse é um grande
essa é uma grande lacuna, de fato, que precisa ser discutida para que possa mudar a realidade quando a gente considera essa questão médica, essa questão dos diagnósticos que são dados, né, para as famílias e que não tem nenhum acolhimento dessa família, não tem nenhuma orientação para que essa família possa seguir esse percurso que seja positiva no sentido de acolher, no sentido de enxergar o que essa família está passando diante desse diagnóstico que está chegando, né? Então, a gente começou falando um pouco sobre os desafios, e esse eu vejo que é o desafio inicial, mas que depois desse desafio, nós temos inúmeros outros desafios, lista, como né? a questão da escola, que é uma luta muito grande para as famílias. Então, quando você traz essa pergunta, Rodrigo, se lá também temos esse tipo de experiência, lá em Recife, né? Sim, muitas famílias chegam a partir desse diagnóstico que foi recebido, né? E muitas vezes esse diagnóstico é partilhado de uma maneira muito desrespeitosa, no sentido de sem nenhuma sensibilidade em torno de como vai ser para essa família receber esse diagnóstico. E o encaminhamento que é dado diretamente para uma perspectiva comportamental, muitas vezes também termina não mostrando para essa família que é preciso observar essa criança de uma maneira holística. A questão alimentar, é preciso observar a partir do viés da medicina integrativa, que vai observar esse sujeito enquanto sujeito único, né, pensando nas questões específicas do desenvolvimento dele, no histórico desse sujeito, e não de uma maneira geral, no sentido de olhar para as pessoas como se todas fossem iguais. A gente precisa de um olhar específico, né? E daí, quando você traz essa pergunta, eu me lembrei especificamente de uma mãe que foi uma situação muito semelhante, né? Em que ela insistia no médico. Eu estou percebendo que existem algumas questões de desenvolvimento dessa criança que não estão, né, coincidindo com a faixa etária. E da mesma forma, né, a médica destacava, não, mas você está imaginando, olha aqui, ele está conseguindo. Enquanto isso, a criança está perdendo tempo, né, perdendo tempo de ser estimulada, porque a gente tem aí um momento muito importante de desenvolvimento, que é a primeira poda neuronal aos 3 anos. Então, se eu tenho uma intervenção precoce, isso vai fazer uma diferença significativa nesse desenvolvimento, né? A partir disso, essa mãe foi encaminhada para uma intervenção comportamental, onde a criança amava, né? Quando a médica se convenceu que a criança, né, de fato, estava no espectro autista, a mãe foi encaminhada para uma intervenção comportamental, onde a criança amava o alfabeto. Era o que ela mais amava. Então, ele gostava muito de brincar de alfabeto. E a orientação que foi dada para essa mãe foi: retire o alfabeto dele. Então, porque senão ele vai querer só ficar no alfabeto, né? E a criança sofria, porque a mãe, seguindo a orientação da profissional, retirou o alfabeto. E a mãe começou a sofrer muito dentro desse processo, porque ela viu o sofrimento da criança. Então, assim, como um profissional dá uma orientação para retirar o que a criança mais ama? É porque ele não está olhando a individualidade da criança. Ele não está olhando a individualidade, está focando somente em comportamento, não está vendo o que está por trás desse comportamento, né? Então, dentro disso, é muito importante a gente compreender o que está por trás. E quando essa criança chega para o modelo DIR, no DIR a gente trabalha com os interesses. A gente segue a liderança da criança. Então, eu vou utilizar esse alfabeto, e a primeira coisa que eu disse para essa mãe quando ela chegou para mim foi: não, a gente não vai tirar o alfabeto dele. O alfabeto é o que vai permitir que a gente se conecte, o que vai permitir que a gente interaja, que a gente expanda a comunicação, que é uma área desafiadora para ele. E a partir de inúmeras brincadeiras com o alfabeto, essa criança conseguiu expandir significativamente as interações, a comunicação e todos os aspectos desenvolvimentais. Então, é preciso que a gente possa, sim, ter um olhar para a questão singular da criança, para a questão singular da família, acolher essa família, para poder também dar os direcionamentos de uma maneira acolhedora e satisfatória nesse contexto. E, Monique, você foi acolhida quando chegou o diagnóstico? Não. Você falou do trajeto, né? Mas quando chegou e informaram para vocês, ó, o Mateus está no aspecto autista, como foi para você receber essa notícia? Na verdade, para mim foi um alívio. Ai, ufa, me ouviram. É porque quando você tem um diagnóstico, por mais que dizem do rótulo, mas também vem, acho que esse lado de falar, legal, agora eu sei como eu ajudo meu filho. Exato. Ou como eu me ajudo, né? Eu conheço amigos que descobriram que tem autismo. Uma amiga minha, inclusive, recentemente, que descobriu que é autista. E ela falou: poxa, Rodrigo, depois que eu descobri, parece que abriu uma janela na minha vida. E quando ela falou isso, ela falou de uma forma tão pura ali, porque ela se cobrava muito de coisas que ela não conseguia fazer. Exato. Então, ela tinha dificuldade de interação social. Ela tinha, era dela, mas as pessoas ficavam: você tem que ser mais social. E usavam, inclusive, essas palavras. Ela: por que eu não consigo?
Por que eu tenho tanta dificuldade? Quando ela descobriu hoje, ela falou, poxa, para mim assim agora eu sei que eu tenho limitações, eu entendo essas limitações, trabalho em cada uma delas e eu respeito o meu corpo, né, o meu processo de desenvolvimento, de aprendizado. E como que foi para você, Sá? Quando, além do alívio, veio imediatamente, eu preciso entender meu filho. Preciso entender como lidar com ele. Porque eu preciso conhecê-lo para poder mostrar para o mundo suas potencialidades, porque ele não vai ser resumido só num diagnóstico. Eu vou olhar o meu filho com a beleza que ele tem e eu vou fazer com que ele também enxergue isso. E a gente, antes do Mateu nascer, eu falo que eu tive um aprendizado com uma sobrinha, uma afilhada minha sobrinha, a Ana, que ela nasceu com paralisia cerebral. E a gente se comunicava de forma não verbal por 5 anos, até ela partir. E eu aprendi com ela como a gente conseguia fazer essa comunicação eficaz. Ela se comunicava, só que ela não tinha contato nem visual, porque a limitação dela era muito grande. E a gente conseguia, eu sinto que ela respondia, ela fazia um movimento com as pernas, e com as pernas eu sabia se ela estava feliz, se ela queria alguma coisa, se ela não queria. E ali foi uma troca imensa, eu aprendi o que era o amor na sua magnitude, assim. Eu falei, eu sei o que é amor hoje, quando a Ana nasceu. E eu vivenciei muito o cotidiano da Ana, e a gente viveu muito próxima, emocionalmente. É uma criança que era muito hospitalizada, fazia tratamento na ACD na época, conheci um mundo que ela trouxe para mim e foi incrível. Então ela me moldou, eu falo que ela foi minha professora de como fazer uma comunicação sem ser verbal. Quando o Mateu começou a ter as limitações vocais, eu comecei já a interpretar, e aí me podaram, não, você não pode interpretar o que ele quer, você tem que deixar ele chorar, você tem que deixar ele se expressar, porque uma hora ele vai se expressar. Eu falei, não, meu filho está com sede, eu estou vendo que ele está com sede. Ele está olhando para o copo às vezes, eu sei que ele quer o copo com água. E eu falava, filho, água? E ele não olhava. Aí na hora que eu dava o copo para ele, ele tomava. Então, por que eu vou forçar essa criança? Não está no tempo dela ainda se comunicar. Então, quando veio o diagnóstico, eu comecei a pensar, pronto, é autismo, então eu vou entender, vou estudar. A comunicação não verbal eu já sei, mas eu quero saber o que é isso, né? Qual o comprometimento que ele vai ter, para eu poder me adequar e poder proporcionar uma vida de melhor qualidade para ele. Te direcionaram para algum tipo de método específico, que provavelmente sim? Aí veio a questão do método. Na verdade, só me colocaram que seria a ABA, que é o único método que existe, é o único método que é eficaz, é o único método que vai fazer com que seu filho evolua. Você tem um tempo que está correndo, o relógio está correndo, então vocês não podem descansar, vocês não podem esperar, porque o tempo ele vai consumir toda a oportunidade que o seu filho tem de evoluir. Então a gente ficou numa ansiedade, precisa encontrar clínica, precisa fazer o laudo, precisa fazer. E é a aba, tá? É a aba. Então vamos seguir a aba. E quando a gente começou a vivenciar na prática, na primeira clínica que ele começou a frequentar, eu comecei a falar, comecei a questionar, e aí eu era muito questionadora. Por que alguma coisa estranha aí. Por que assim? Tá. Não, porque você tem que, quando a criança apresenta um comportamento, você precisa colocá-lo em extinção. Teve algo que aconteceu que te deu um estralo e falou, cara, isso tá estranho? Quando eles falaram que eu tinha que ignorar meu filho. Tá. Ignora quando ele entrar, quando ele pedir alguma coisa gritando, você ignora ele. E aí eu não conseguia. Eu falava, não vou ignorar meu filho. Aí eu colocava ele no colo, abraçava e fazia, e entregava aquilo que eu sabia que ele queria naquele momento. E aí o pessoal... E aí, quando faziam as reuniões, falava assim, então, mas você está fazendo... Você está reforçando um comportamento errado. E eu falei, para mim, eu estou criando um vínculo. Eu estou dizendo para ele... Acolhimento é um comportamento errado, né? Uau. Eu estou falando para ele, pode falar o que você... Pode pedir da forma como você consegue pedir. Eu vou te acolher, aqui é o seu lugar, é o colo da mãe. Aliás, eu recebi muitas críticas em diversos momentos, eu acho que isso até entra dentro da maternidade típica também, por amamentar em livre demanda, começa daí, por amamentar em livre demanda, por oferecer colo pro meu filho.
Mesmo ele agora com 5 anos, quase do meu tamanho, tá? Porque eu sou pequenininha. Você dá colo, esse eu ouço em mercado de gente que não conhece. Olha o seu tamanho, menino, olha a sua mãe. Sua mãe tá cansada. Tá com cordão, tá com identificação, mas as pessoas julgam porque ele quer o colo. E o colo ali, ele precisa. Mas posso fazer um comentário? Eu gravei um episódio, 21º, 22º, vou deixar o card aqui, com a Mari Martson. E ela falou muito, a Mari Martson é uma educadora parental, e ela fala muito sobre autenticidade, sobre posicionamento, né, com relação a questões maternas e também a forma que a gente lida com os nossos filhos, uma educação mais respeitosa. E ela conta uma história nesse podcast, nesse episódio, falando sobre ela dando colo pro filho dela. Uma pessoa no elevador falou exatamente isso para ela. Falou, você não tem tamanho mais para ficar no colo. Ela falou que a primeira vontade dela era, né, resolver ali na hora. Ela respirou profundamente e ela pensou, tudo que eu fizer agora não vai ser com meu filho no centro. Então eu vou trazer ele para o centro. Ela olhou para ele e falou assim, filho, você sempre tem um colo da mãe. Independente de qual momento você precise, eu sempre estarei aqui. E depois que ela falou isso, eu sempre falo isso para as minhas filhas. Sempre. Sempre. Elas inclusive sabem e elas repetem. Quando elas pedem um colo para mim, e muitas das vezes, né, você que tem 2 filhos, os 2 querem juntos o colo, e eu falo, sempre vai ter colo para vocês. O papai sempre vai dar colo para vocês, porque o colo hoje é o colo. Amanhã vai ser o ombro, amanhã vai ser um abraço, amanhã vai ser, posso ir conversar com você? Mãe, posso trazer uma questão que está acontecendo? Pai, posso trazer uma questão que está acontecendo? E eu acho uma violência tão grande, mas essa violência, as pessoas que cometem, elas não estão nem percebendo que estão sendo violentas, porque elas estão trazendo muito essa questão de uma educação mais tradicional, algo que elas vivenciaram, a forma que elas foram educadas, que criança tem que chorar mesmo, eu não posso pegar, se ela chorar no berço eu não posso pegar. E aí você toda frustrada, toda preocupada, toda já cheio de alertas, você conheceu algo novo. Como é que foi esse algo novo que você conheceu? Aí eu descobri que eu poderia fazer essa conexão com meu filho de outra forma. E eu comecei a me impor e falando, não, isso eu não vou fazer. Eu quero educar meu filho de uma forma positiva. Uhum. Eu quero uma educação positiva para ele. Eu quero que ele encontre em mim um lugar seguro, um porto seguro. Eu não vou fazer. Então eu comecei a recusar algumas coisas e eu falei, se vocês puderem adaptar, a gente pode tentar sim fazer. E eu comecei a não fazer. Quando eles falaram, não, mas isso vai reforçar, eu comecei a entender mais o que era um reforçador. Comecei a entender mais que a comunicação tinha o comportamento é uma forma de comunicação. E quando eu entendi isso, de fato, eu falei, todo comportamento é comunicação. Então, eu comecei a observar de uma forma diferente as crises, porque quando você começa a levar o filho para a aba, eles começam a falar, e o comportamento dele? Como é que é o comportamento dele? Como é que é o comportamento dele quando ele acorda? Como é que é o comportamento dele com o pai? Como é que é o comportamento? É tudo comportamento. Você quer saber se meu filho tem algum hiperfoco legal, alguma coisa que vocês possam usar ali na terapia? Olha, ele adora rock. Talvez se você pudesse usar o rock na terapia, ou as letras, que é o caso do Pietro, eu ouvi isso. Não estimule o abecedário, porque é uma criança que não consegue fazer as atividades básicas. É uma criança que não consegue se comunicar, é uma criança que vai ficar só no abecedário e ela não vai conseguir desenvolver as habilidades que ela já deveria ter desenvolvido. Uhum. E aí você fica, não vou desenvolver. Mas se virar um hiperfoco, ele não quiser se comunicar. Então você fica o tempo todo ali tentando lutar contra uma coisa que você sente que é errado, uhum, e buscando informações. E nisso eu descobri que existia outras formas de se abordar a criança. E aí eu falei, existe isso. Existe gente falando disso, existe pessoas já estudando sobre isso. Existem estudos que não estão aqui, não chegaram pra gente ainda, mas tem gente já falando sobre isso, de forma respeitosa. E aí acabou que nessa clínica a gente mudou exatamente por conta disso, porque era totalmente desrespeitosa com a gente também. E aí a gente foi para uma outra, onde eu sempre insisti muito, o acolhimento era diferente, eles falavam que fazia uma aba naturalista. Uhum. E eu acreditei que existisse. Não existe. Mas eu acreditei, falei, naturalista, gostei, deve Tudo ser... que é natural, naturalista. Não, e assim, na outra, era uma sala pequena, sem cor, numa cadeira pequenininha, com um monte de atividade, faça, ligue, e assim, ele chorava para ir para lá, ele voltava chorando. E era muito ruim, porque eu falava assim, eu estou levando meu filho para um lugar onde ele detesta. No segundo lugar, já foi diferente, já era colorido, tinha muita coisa sensorial e ele adorou.
Só que ainda tinha a ideia de vamos repetir, repetir, repetir até aprender. Só que foi mais acolhedor. Para a gente, pelo menos, era uma clínica bem menor. Sim. E a gente conseguia colocar, olha, a gente faz assim, a gente não concorda se fizer desse jeito. Mas a própria forma do ABA, ele fala que tem que ser repetição, 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 para moldar o comportamento, para essa criança se tornar mais aceita pela sociedade. Um comportamento mais social. Nossa. Cara, que a ideia é, vamos moldar para que ele... Olha, estereotipia. Essa criança faz estereotipia demais, vai ser ruim para ela. Mas qual é a função da estereotipia? Por que eu vou impedir meu filho? Qual é a função da estereotipia? Ele se regular. Ou ele mostrar que ele está, no caso do Matheus, mostrar que ele está feliz, empolgado com alguma coisa. Né, também. Ele não vira para mim e fala, mamãe, uau, eu adorei isso. Ele faz assim, uau. Isso desde bebê. E eu sempre achei o máximo isso. Eu falava, nossa, ele está super empolgado. E por que eu vou tirar isso dele? E falar, não, filho, pelo amor de Deus, não faça isso. Vão achar que você... é estranho? Eu vou ficar com medo do que as pessoas vão pensar de você? Eu não estou nem aí. Ah, ele precisa deitar no meio do mercado? Eu sento do lado dele. As pessoas estão passando. Ai, gente, cuidado, tô com meu filho aqui. Deitado. Não, mas eu não posso deixar ele deitar no mercado. Porque senão ele vai reforçar e toda vez ele vai querer deitar no mercado. Meu filho não deita no mercado hoje. Mas na época que ele precisou, ele deitava. E quando você achou essa... O que você... Você ficou satisfeita com essa naturalista? Ou não, você continua ainda pesquisando? Porque eu falei, mas não existe. Quando você vai... Aí você vai pesquisar e fala, não existe aba naturalista. Aí eu falei, mentiram pra mim. E agora, se não existe? E aí eu ficava em cima, eu sempre fiquei muito em cima, né? Sempre olhei se ele criou conexão, se não criou, como é que tá sendo essa comunicação da profissional. Então eu sempre fiquei, eu sou a mãe chata, que fica observando qualquer coisa, eu olho pro Matheus, ele traz no olhar, sabe assim, muito, comunicação é muito assim, ele muda o olhar e eu falo, aconteceu alguma coisa. Aí eu pergunto, aconteceu alguma coisa diferente na terapia? Posso fazer uma reunião? O que está sendo colocado para ele? Né? E aí, hoje ele já emite uma coisa que eles falam que é a fuga. Hoje ele já se recusa a fazer determinadas atividades. Aí ele fala, o Matheus tem um comportamento de fuga. Eu falei, porque não é do interesse dele. Talvez não está sendo interessante o que está sendo colocado para ele. Será que se você não colocar de uma forma que ele vai aceitar, ou colocar uma música, ou colocar um tema que ele gosta, será que ele não vai participar? E aí eles, então passa as músicas que a gente vai ver. Não sei se colocam na prática, a gente não pode entrar na sessão. Carol me falou isso, que não entra na sessão. Não entra na sessão, a gente não participa disso. A gente, final do mês, vem um relatório. Olha, seu filho tem 3 pontos, atingiu 4 pontos, um monte de escala que eu não sei dizer o que é. Performance e resultados. Tá. Então, ele tem aqui, a meta dele é falar 10 objetos que tem dentro de casa. Ele já fala os 10 objetos. Ele fala os 10, ele nomeia os 10 objetos. Ele sabe o que faz com os 10 objetos? Que coisa. E aí você me contou offline que você recebeu uma palestra de uma pessoa. Eu fui atrás da educação positiva, porque eu queria fazer um curso, uma certificação na educação positiva, que era uma página... tem uma página no Instagram, e eu descobri que existia a escola da educação positiva, buscando isso dentro, porque eu queria fugir da questão de educar conforme a aba e também quebrar ciclos. Da nossa família. E aí eu entrei em contato e eu falei da nossa história, contei dos nossos filhos, e aí ela falou assim, eu vou mandar uma palestra para você, ouça com tempo, ela é longa, talvez não dê para você assistir tudo num dia, assista. Eu falei, tá bom, realmente. Eu falei, nossa, é grande mesmo. Comecei a assistir, eu falei, nossa, eu conheço essa moça. E eu comecei a assistir. Eu estava trabalhando e deixei ligado. Eu falei, nossa, eu comecei a olhar e falei, ela tá falando comigo. Ela tá falando de coisas que eu sinto dentro do meu coração. É isso. Como nunca ninguém pensou, como eu nunca ouvi ninguém falar disso? Porque a gente fala de educação, quando a gente vai falar buscar alguma coisa sobre educação positiva, a gente vê que tem muita coisa que não se aplica ainda. Porque fala-se para a população geral, para os neurotípicos. E aí eu falo, mas falta um olhar aí para uma criança neurotípica, porque tem uma questãozinha ali que está faltando.
meu filho não vai corresponder dessa forma. Aí, quando eu ouvi a palestra, eu falei, meu Deus. Mas de quem que foi a palestra, mulher? Da Carol Mota, gente. É incrível. Eu falei, ela tá lendo meu filho. É assim que eu penso. E eu falei, ai, meu Deus, tem um caminho. Tem gente que tá olhando para ele e vendo o potencial dele, não tá vendo só a limitação, não tá vendo esse comportamento que é errado, tá olhando a criança, o que ela pode trazer de potencial. E na palestra, ela falou de uma mãe e que o filho é bike cross? Bicicross. Ah, é. E o Matheus ama motocross, ama qualquer esporte radical. E quando ela falou, eu tive que pausar para chorar, porque eu falei assim, meu Deus. Ela falou assim, compra uma bicicross pro seu filho. Porque, às vezes, a mãe estava perdida porque não consegue evoluir. Ah, você não consegue ler, não consegue escrever, porque vai ter uma parte, né? Tem um momento em que ele começa a ter dificuldades na alfabetização. E eu já percebo isso antes da alfabetização, ele está com 5, mas eu já percebo que isso vai ser um desafio para ele. Uhum. E aí, se a mãe cria uma expectativa de que precisa ler, ele vai precisar ler. Eu imagino como isso vai ser difícil para ele, quando ele olhar e falar, não estou sendo igual aos meus amigos ele já traz isso, tá? Meus amigos pegam na caneta, eu não consigo segurar a caneta. Os meus amigos já sabem desenhar o nome. Mamãe, eu não sei desenhar o meu nome. Você vai me ensinar, mamãe? Você pode me ensinar? E eu falei, olha, seus amigos podem escrever, mas o nome deles, enfim, já sabe, de repente, identificar como é o nome, desenhar esse nome. Mas ele sabe identificar uma música por um segundo da música que eu coloco. Seus amigos sabem? Eu duvido, hein? Porque você é incrível para música e começa a colocar para ele o que ele tem de potencial. E quando ela falou desse exemplo, eu falei, gente, ela... É a bicicross do seu Ela filho. falou, é a bicicross. A mãe colocou e ele se destacou e ele é o melhor. Então, assim, nesse processo também da educação positiva, aí quando eu ouvi a palestra, eu me identifiquei muito, que eu falei, ela está lendo meu coração. Porque tudo que eu falo, quando... A minha família sabe disso, quando eu manejo o Matheus de uma forma diferente durante as crises, e minha mãe fala assim, você tem tanta paciência, você consegue... com tanto... Eu não sei como é que você consegue fazer isso. Eu falei, mãe, porque eu só observo. E eu me conecto com ele. E nessa hora, eu sei que ele precisa mais de mim do que qualquer outra pessoa. E então, descobri que tem gente que pensa nisso. Que tem um modelo que acolhe a criança dessa forma. Eu fiquei assim, encantada. E quem faz isso? Carol Mota. Já emocionada. Meu Deus, eu me emocionei com você aqui, tá bom? Porque eu senti a sua emoção. E assim, é muito lindo ver as histórias. Por que eu pedi para ela contar essa história aqui? Porque ela contou para mim lá na escola, né? A gente estava na escola conversando, eu falei da Carol, falei que, que a gente estava trabalhando, né? Para trazer a Carol, para fazer uma formação lá com o nosso time da escola, da Colegare. E aí ela falou, Carol Mota? Você tá falando da Carol Mota? Meu Deus, e tal. E ela se emocionou. Eu falei, vamos mandar um áudio agora pra Carol. A Carol também se emocionou. E o que é mais lindo disso tudo, a gente tá falando do ser humano. A gente não tá falando, né? Até quando eu participei dessa palestra que você comentou, né? Que você assistiu, eu estava lá, né? Na hora que a Carol estava dando essa palestra. E eu falei, meu Deus, acho que o mundo tem que ouvir isso. O mundo tem que entender como isso funciona. Porque não é só para crianças atípicas. É o que a gente vem falando, não é só para criança típica. É você olhar, é você perceber, é você identificar as potencialidades. É o ser humano antes de qualquer coisa, antes de qualquer rótulo. E, Carol, eu quero te perguntar uma coisa muito importante. O que é isso que a gente está falando tanto aqui, DIR, Floor Time, e como ele de fato pode ajudar as famílias, como ajudou, por exemplo, a Monique, a despertar, dar esse estralo de falar, eu posso fazer diferente, eu posso ser mais respeitável, ser mais acolhedora. O que é? Então, o DIR Floor Time é um modelo desenvolvimentista, né? Quando a gente fala da perspectiva de intervenção para as pessoas autistas, existe a perspectiva comportamental, que é muito essa, né? Que a gente pôde conversar e que a Monique pôde compartilhar com a gente a partir desse lugar da experiência dela. E existe a perspectiva desenvolvimentista, que é um outro caminho, né? Então, o modelo DIR Floor Time, ele vai nascer por volta da década de 80, né? Com Stanley Greenspan, que é um psiquiatra, e Serena Wilder, que é psicóloga, ambos
estadunidenses, né, onde eles vão trazer aí um outro olhar para a criança, né, considerando que a criança não é um transtorno, a criança não é um diagnóstico. A criança é um ser singular, onde nós precisamos compreender o que está por trás desse comportamento, né? Quando a gente olha para o comportamento, isso é uma visão muito limitada a respeito do que está por trás. Então, eu preciso compreender sobre processamento visual, processamento auditivo, planejamento motor, sequenciamento motor, né? A questão nutricional dessa criança, a questão de saúde dessa criança, questões fisiológicas, biológicas. Então, eu preciso ter um olhar para as diferenças individuais. Isso vai contemplar questão sensorial, questão motora, questão de linguagem. Então, quando a gente fala do espectro, nós temos aí uma diversidade de características, considerando cada pessoa de modo singular, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma criança autista que tenha determinados desafios sensoriais e ter uma outra criança que tem o mesmo diagnóstico, mas que não tem os mesmos desafios, né? Em relação à linguagem, eu posso ter uma criança que se comunique através da fala, mas que use palavras-chave nessa comunicação, e outra criança que consiga elaborar frases, e outra criança que consiga estabelecer um diálogo, né? Outra criança que seja não falante e utilize da comunicação alternativa e aumentativa nesse processo de comunicação. Então, nós vamos ter uma variedade. E dentro desse contexto, nós consideramos as diferenças individuais. Precisamos considerar as capacidades de desenvolvimento funcional e emocional, e isso é o D do modelo DIR. As diferenças individuais, como eu mencionei para vocês, isso é o I do modelo DIR. E o R, que é a relação. Então, ouvindo o que Monique traz, né, em relação ao fato dela não poder entrar enquanto mãe em uma terapia. Né? Quando a gente pensa no processo terapêutico, eu atuo como terapeuta, eu estou com a criança uma quantidade de horas limitada na semana. Quem é que passa maior tempo com essa criança? São os pais, né, que vão estar com elas em diferentes contextos. Então, os pais, eles precisam participar da terapia. Porque é na terapia que eles vão começar a reconhecer as diferenças individuais do seu filho, que de João é diferente de Pedro, que é diferente de Ana, que é diferente de Maria, né? Então, é na terapia, em diálogo com o terapeuta, que esse profissional também vai poder contribuir com a relação da mãe com a criança, do pai com a criança, a relação entre irmãos. Então, dentro do DIR, os 3 pilares básicos filosóficos do modelo são as capacidades de desenvolvimento funcional e emocional, o D, o I, as diferenças individuais, e o R, que é a relação. E o floor time, ao pé da letra, né, é o tempo no chão. Então, Greenspan, quando traz essa estratégia dentro do modelo DIR, é justamente para partilhar o momento de seguir a liderança da criança, seguir o interesse da criança. Então, se eu tenho uma criança que gosta de rock, eu vou utilizar esse interesse dentro desse processo para me conectar com essa criança a partir desse rock e, consequentemente, expandindo com ela dentro das capacidades de desenvolvimento, contribuindo para que ela possa alcançar níveis mais elevados de interação, de comunicação, a partir desse interesse. Então, a criança é protagonista. É como se a criança fosse diretora da brincadeira, né? E nós que somos terapeutas ou os pais, familiares que estão nesse momento de interação, fossem co-diretores. Eles estão ali seguindo essa liderança, apoiando esse desenvolvimento e validando esse protagonismo da criança. Então, a criança é vista como um sujeito. Na abordagem comportamental, muitas vezes essa criança é objetificada de fato. Então, existem inúmeros vídeos na internet em que a gente vê o corpo das crianças sendo invadidos, né? Quando se fala da estereotipia, tem que tirar a estereotipia. Por que tem que tirar a estereotipia? Isso é violência, né? Se você tem uma criança que, para se regular, ela precisa balançar os braços ou ela precisa correr, se alguém se incomoda com isso, é preciso, então, que a gente ponha isso em pauta para que as pessoas entendam sobre inclusão e sobre aceitar a diversidade. Entender que cada um de nós somos diferentes e aceitar e respeitar e não querer se consertar, que é muito essa perspectiva, as crianças para que elas possam ter um comportamento aceitável. Então, o modelo DIR, ele surge com um trabalho específico para a infância, né, a partir de pesquisas na área de terapia ocupacional, na área de linguística, na área de pedagogia, de psicologia. Então, pesquisas aprofundadas nesse campo, que aconteceram antes dessa década de 80, né, e a partir da década de 80 se iniciou um trabalho com as crianças. Mas da década de 80 até os dias atuais, muitas pesquisas já foram realizadas e o modelo também expandiu
para um trabalho com adolescentes e para um trabalho com adultos. Então, o que nós chamamos de floor time, né, que se dirige muito mais a essa prática com o público infantil, quando a gente utiliza com adolescentes e adultos, nós chamamos de corregulação. Né? Então, já tem um outro nome para esse processo. Mas, ao pé da letra, o floor time seria esse momento de seguir os interesses da pessoa. Todo mundo gosta de falar sobre seus interesses. Não existe uma pessoa que não goste de dialogar sobre seus interesses. Todos querem. Então, se você tem um adolescente que gosta de Minecraft e você quer contribuir para que ele possa expandir a questão comunicacional, a gente vai iniciar essa troca a partir desse interesse dele. Né? Então, quando eu trago o interesse para dentro do processo, eu tenho uma pessoa motivada na troca, né? Querendo participar da atividade, porque ali a gente está falando sobre os interesses enquanto algo que afeta essa pessoa. Então, que atravessa essa pessoa afetivamente, né? E dentro desse contexto é muito importante que esses interesses sejam validados, porque um outro pilar que diferencia a perspectiva comportamental da desenvolvimentista é que na perspectiva comportamental se trabalha com reforço, né, positivo ou reforço negativo. E esses reforços, eles são externos ao sujeito. Na perspectiva desenvolvimentista, nós trabalhamos com motivação. A motivação é algo que vem de dentro. E como é que alguém, né, está motivado para participar de uma atividade, está motivado para participar de uma interação? Quando eu considero os interesses dessa pessoa. Então, se eu trago os interesses dessa pessoa para o processo, naturalmente ela vai estar mais motivada. Né? Se é uma criança que gosta de música e eu incluo música dentro desse processo, ela vai estar naturalmente mais motivada e querendo se envolver na troca com o outro, né? Se envolver no que está sendo proposto ali nesse momento. Por isso que é tão importante. Né? Dá vontade de dar um abraço, né? Ah, já abracei. Já abraçou, né? Vou abraçar mais. Nossa, e eu fico tão feliz de ouvir você falando tudo isso, porque você falou muitas das coisas que estão como pilares nossos lá na Colegário, por exemplo. E não só na Colegário, mas também na minha vida, que eu percebo. E de novo, voltando aqui, não são só com as crianças atípicas. Você falou de coisas tão importantes, a gente olhar, ouvir, né? Tem uma amiga minha que ela sempre comenta, ela fala, Rodrigo, todo mundo fala que criança não vem com manual, mas vem. O manual é ver e ouvir, mas de verdade. E você falou muito disso, de você perceber as individualidades, os interesses, da motivação interna. Nossa, que lindo isso, meu. Eu adorei. E Monique, como é que foi você como advogada brigar pelos direitos, né? Eu sei que muitas das vezes o que a gente comenta lá dentro do nosso dia a dia, lá nas discussões sobre o tema de crianças atípicas, o laudo ele vem muito mais também para garantir direitos para essas crianças. Sim. Sejam tratamentos, coisas do tipo. Como foi para você fazer esse processo para que os seus filhos tivessem todos os direitos e o que você também pode trazer de reflexão para as famílias que estão em casa sobre preocupações que eles podem, talvez que eles não saibam, mas que seria importante eles olharem de forma atenta para tudo isso. O que eu tive, assim, a gente teve uma dificuldade de acessar a informação. Porque mesmo eu sendo advogada, a informação sobre direitos da pessoa com deficiência e da pessoa autista não é tão fácil de acessar. Então, eu comecei a seguir advogadas que faziam esse trabalho e comecei a aprender com elas. Mas se a gente for levar, eu tenho uma facilidade, porque eu sou advogada, mas o mundo jurídico, ele é inacessível para a maioria, grande maioria das famílias atípicas. Quando você fala para as pessoas, olha, por que você não usa o cordão? Ah, por que você não faz o laudo? Ah, porque eu não quero laudo. Laudo só vai me dar mais dor de cabeça, laudo não vai me garantir. Vai garantir o quê? Bom, vai garantir direitos do seu filho. Ah, mas o que é uma vaga? Eu falei, porque se seu filho ficar rodando, se você ficar com seu filho no estacionamento do shopping procurando uma vaga, vai ter uma hora que ele vai ter uma crise ali, porque ele não quer ficar dentro do carro, ele quer descer. A fila no supermercado. No supermercado. Uhum. E só quando a gente vê isso na prática, vivencia isso, a gente fala, realmente, se eu não passasse agora no caixa, eu ia ter que deixar meu carrinho de compra aqui. Quais são os principais direitos, assim? Não sei se você sabe, tá de cabeça, mas... Assim, a gente começou primeiro com a questão do laudo e a gente teve que pagar por conta, isso é triste de dizer que é inacessível para a grande maioria das famílias atípicas você esperar por um laudo do Sistema Único de Saúde. Então, a primeira consulta com o neuro demora geralmente 1 ano e meio.
tá? Das pessoas que eu conversei já a respeito. 1 ano e meio, e vocês falaram de mães. relógio, de correr contra o relógio, né? Vocês duas falaram, inclusive, sobre isso. Então, você tem um diagnóstico já tardio ali, e durante esse período, essa mãe não vai conseguir fazer uma carteirinha de identificação da pessoa autista, não vai conseguir colocar um adesivo no seu carro, dizendo, aqui em São Paulo, a gente tem o CIPTEA, que é no estado de São Paulo inteiro. Você consegue, através da carteirinha, conseguir provar que você tem o direito à meia entrada para entrar em qualquer evento, show, qualquer coisa. Algumas aquelas brinquedotecas que tem dentro de shopping, ou isentam por um período, porque a criança às vezes não consegue ficar lá, ou elas dão desconto, também é uma coisa que muitas pessoas acabam não sabendo. Eles não colocam assim, olha, sua criança autista tem desconto. Eles só falam aqui, o valor é tanto. E quando a gente coloca, meu filho tem desconto por ser uma criança especial? Ah, tem. Na verdade, a gente tem isso aqui, você faz um cadastro. Então, muita gente vai e fala, eu vou pagar o preço normal, mas eu sei que meu filho não vai ficar nem 10 minutos, porque no começo é difícil. Um playground, onde tem muito estímulo, dentro de shopping. Aqueles têm os carrinhos que se movimentam, muita luz. Eles super querem entrar, mas quando eles entram, eles... Fica pouco tempo, né? Ficam pouquíssimo tempo. E muitas pessoas compram um cartão, ficam lá e gastam dinheiro porque não foram proativos de falar assim, olha, meu filho tem, porque às vezes está sem cordão. E aí vem muito a questão do autismo não tem cara. Ah, tá. Né? As pessoas falam, mas não tem cara de autista. Então ninguém vai chegar para uma pessoa que está na fila, com um filho que está impaciente, e vai falar assim, seu filho é autista, porque ele tem desconto. Então, mas eu não vou colocar o cordão no meu filho. Eu não vou usar um cordão, porque tem cordão de mãe também. Eu já vi de mãe, mas você acha que eles não querem colocar porque não conseguem? Que acho que você já falou que não é tão fácil. Ou é porque existe uma questão também da questão da sociedade, o que a sociedade vai dizer? O que a Carol falou lá atrás, né, sobre, não sei agora se foi você também que falou, sobre a estereotipia é ruim para a sociedade, né, e não para... será que tem também Eu acho isso? que existe uma vergonha de algumas mães de colocar o cordão, porque todo mundo fica olhando. Tá. E tem gente que tem vergonha, não quero ficar olhando para minha família, não quero que olhe estranho para o meu filho. Não quero que olhem já me falaram isso. Com dó. Com dó, isso. Né? Eu acho que a primeira coisa que eu desenvolvi, eu acho que o meu TDAH ajuda, é ignorar tudo que está no entorno. Então, quando eu tô com os meninos, eu e a gente canta, a gente dança, Seu a gente hiperfoco ali. brinca, meu hiperfoco é os meninos. Então, eu não ligo se alguém tá olhando, se tá achando estranho. Sim. Eu já percebi vários olhares, mas para mim não me afeta, mas para muita gente afeta. É porque existe muita desinformação sobre esse tema, né? Exato. Por exemplo, tudo isso que vocês falaram aqui agora, você da sua vivência e da Carol, lá no CDI, gente, é muita desinformação. Por exemplo, na minha época, vou trazer uma vulnerabilidade aqui, que eu, sinceramente, assim, eu não sabia como lidar. E eu tinha até uma questão, quase, não medo, mas eu tinha medo de me aproximar com uma questão que minha mãe me ensinou na minha casa. Que as crianças, quando cuidado que aquela pessoa está gritando, não fica perto dela. Eu tinha esse negócio. Mas tem até hoje. E eu fico pensando, cara, a sociedade traz isso. E eu fui quebrando isso, entendendo que são seres humanos. Independente do que aconteça. Porque todas as crianças choram, algumas têm um pouco mais de dificuldade do que outras, de retornar ali, ser correguladas e coisas do tipo. Mas eu fico pensando o seguinte, a sociedade não sabe de tudo isso que está rolando, o que vocês estão passando, o que as famílias estão passando, aí a pressão da sociedade de colocar o cordão, a dificuldade de conseguir, né, 1 ano e meio, você falou aqui, com relação ao atendimento público. Então, e também nós estamos falando aqui de uma posição muito privilegiada, né, de uma bolha, de um recorte que a gente tem formas e possibilidades de conseguir coisas que, né, por exemplo, não sei, né, Carol, mas, por exemplo, uma pessoa não consegue, num atendimento público hoje que não tem recurso, seguir pelo um DIR ou floor time, né? Não consegue? Consegue? Pelo serviço público? Não, pelo serviço público. Aí é um trabalho social, talvez, né? Essa é uma luta, né? Que é preciso, primeiro, que a gente possa disseminar um pouco mais o modelo, para que mais pessoas possam conhecer, porque a abordagem que é comumente disseminada é a ABA, né? A abordagem comportamental. E muita gente desconhece até que existe outro caminho. Né? Muita gente não sabe que existe outra possibilidade. Porque é muito comum, por exemplo, que quando as famílias cheguem para uma consulta, os médicos, né, informem para as famílias que existe apenas esse caminho, porque é somente a aba que tem comprovação científica. E muitas pessoas terminam acreditando nessa perspectiva. Mas a
A revisão sistemática do Sírio-Libanês, que foi publicada recentemente, né, veio para mostrar que não é isso, na verdade. Então, a abordagem comportamental, a ABA especificamente, não está em um patamar superior, por exemplo, ao modelo DIR, né, a outras perspectivas. Existe aí todo mundo no mesmo patamar, porque o ABA também precisa de mais estudos científicos para poder, de fato, ter um distanciamento diante das outras abordagens. Então, essa informação que termina sendo muito disseminada, de que somente a ABA tem comprovação científica, não é informação verídica. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode procurar a revisão sistemática feita pelo Sírio-Libanês. A gente vai deixar o link. O que você acha? Vamos deixar o link? Maravilhoso. Então, quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, eu adoro essas pesquisas que tem, não só que tem fundamento, mas que traz temas, que são temas que, né, existe uma vertente, eu acredito só nisso, aí vem outra pesquisa e fala, não, cara, não acredito só nisso. Existem outras coisas aqui acontecendo, existem outros testes. Eu adorei o que você falou de o próprio ABA não estar também tão validado, porque são coisas novas também, né? Isso. Se você olhar pela linha do tempo, são abordagens novas, né? Mas eu acredito muito mais no acolhimento e no amor. Eu tenho certeza que isso cura qualquer tipo de necessidade das crianças, dos adultos, um colo, né, bem dado, um abraço, né? Como vocês não viram, tá, gente? Mas na hora que terminamos aquelas se deram um abraço. Então, isso acho que tem muito mais poder do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que existe também uma questão, Monique, olhando essa questão dos direitos e das dificuldades e do acesso, tem alguma advogada que você sugere que o pessoal dá uma olhada, que fala sobre leis, que o pessoal pode dar uma stalkeadinha ali para conseguir aprender mais sobre esse tema? A Vanessa Ziotti. Vanessa Ziotti. A Andrea Werner também, ela é deputada. Vamos deixar o link dela também no Instagram? Ela inclusive disponibiliza o gabinete dela para poder orientar. Recentemente até recebi uma orientação. Então, assim, confiem que existem pessoas que se disponibilizam para poder ajudar. E a gente precisa realmente ter uma função muito ativa. A gente precisa buscar e seguir pessoas que são coerentes com nossa visão. Não desacreditar que é possível criar um filho de uma forma respeitosa, mesmo ele tendo comportamentos desafiadores. É verdade, concordo. Porque a gente sai de uma questão de que a criança precisa se regular sozinha. E a gente vem para uma realidade de que eu preciso me curar, aprender, curar meus traumas, entender, me regular, para eu ajudar essa criança na regulação. Ela não vai fazer isso sozinha. Tem uma frase que eu falo da Mari Furtado em todo o podcast, quase. Daqui a pouco ela vai me cobrar royalties. Que é o seguinte: o maior amor, a melhor atitude de amor que nós podemos dar para os nossos filhos é cuidar da gente mesmo. Quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando deles. Porque é o reflexo que eles terão em casa. E, gente, eu acho assim que... Eu vou trazer um desafio agora. Tá preparada, Carol, para você? Vai ser difícil? Acho que sim. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque você tem acho que você tem uma facilidade em trazer um tema tão complexo, na minha visão, mas quando você fala, eu estou entendendo 100% de tudo que você está falando, assim, que bom. É quase uma música, assim, tô adorando aqui esse nosso bate-papo, uma aula, nem vou precisar ir amanhã, tô brincando. Amanhã a gente tem uma formação com a Carol, estou ansioso, inclusive, por essa formação. Mas, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: que dicas práticas nós poderíamos dar para o pessoal que está em casa? Então, vamos pensar o seguinte: o pessoal que não tem acesso, não tem um CDI, não tem um trabalho social, tem lá o Instagram? Tem, ele ajuda. Mas que mais você pode trazer como dicas para essas famílias que estão em casa passando por desafios, e muitas delas estão usando o ABA porque é o que tem, é o que conhece, é o que o convênio cobre, é o que o governo consegue com relação a terapias e tudo mais. O que você pode ajudar essas famílias a trazer, talvez, um floor time, um DIR para esse dia a dia? Dicas práticas. Primeira coisa que a gente precisa considerar são os interesses. Então, os interesses são a chave do processo, né? Quando a gente observa cada pessoa autista em sua singularidade, a gente vai ver que cada pessoa vai ter um interesse que é único. E quando a gente se aproxima dessas pessoas, considerando os seus interesses únicos, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança, que está na base do processo. Então, quando eu me conecto com a criança, com o adolescente, validando esses interesses, né, eu passo a estabelecer essa relação. Então,
quando a gente fala de qualquer contexto de aprendizagem, seja terapêutico, seja no contexto educacional, eu preciso ter uma relação de confiança na base do processo. Né? Se eu não respeito essa criança, se eu só trabalho dentro de um contexto de obediência, onde eu não valido as diferenças individuais, onde eu não tenho um olhar para a relação dentro desse processo, isso termina dificultando muito. Então, quando eu valido o endereço da criança, quando eu construo uma relação de confiança, um vínculo afetivo na base do processo, essa criança também se abre para o processo de interação. E daí, a partir daí, a gente consegue ir construindo uma troca. Por quê? O que eu observo muito, Rodrigo? Muitas vezes, quando a criança entra na escola, né, se foca diretamente em questões específicas de leitura, de escrita, matemática, mas não se olha para o contexto relacional, para o bem-estar da criança. Então, primeiro, essa criança, quando entra na escola, ela precisa se sentir confortável e bem naquele ambiente. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, a gente também vai validando os interesses dela e vai construindo uma relação de confiança com ela. Quando essa criança se sente confiada ali na troca com a professora, com a mediadora, com os pares, quando ela sabe que ela não vai ser desrespeitada, invadida, né, a gente tem uma outra relação, tanto com o ambiente quanto com os outros que compõem aquele espaço. Então, muito se fala sobre comportamentos desafiadores, né? Eu fico muito triste quando eu vejo inúmeros cursos de contenção para crianças autistas. Então, antes de se falar sobre contenção, é preciso se falar sobre compreender comportamentos e nutrir a habilidade de autorregulação dessa criança. Que o comportamento que ele está apresentando ali é uma comunicação. Ele Exatamente, está comunicando algo, né? Comportamento é comunicação. O que está por trás desse comportamento em relação às questões próprias dessa criança, em relação às questões sensoriais, às questões motoras, né? Então, a maneira como a gente se relaciona com o mundo tem a ver com o modo como nós recebemos as informações sensoriais, interpretamos essas informações, como nós nos movimentamos, como nós nos comunicamos, né? Tudo isso vai aparecer na relação que eu estabeleço com os outros e na relação que eu estabeleço com o mundo. Então, é muito importante que todos esses aspectos sejam considerados e que antes de adentrar em questões específicas de conteúdo pedagógico, se tenha um olhar para a singularidade dessa criança, para o que atravessa ela afetivamente, que são os interesses, para a relação de confiança e o vínculo afetivo na base do processo, porque é isso que vai dar condições, né, para que essa criança possa se desenvolver, possa aprender e possa expandir suas potencialidades no contexto escolar. E daí eu fecho justamente com esse ponto. É preciso olhar para o potencial dessa criança, para o que é que ela é boa. Ela é boa em quê? Porque eu pego inúmeros relatórios e muitos desse viés comportamental, onde eu identifico inúmeras vulnerabilidades. Eu li um relatório na semana passada de 25 páginas de uma criança de 10 anos, né, que passou por uma avaliação onde eu fui observar esses pontos. Elenquei inúmeras vulnerabilidades que estavam destacadas nesse relatório. Né, existiam vários pontos de desafios. A criança não consegue, vários pontos que estavam sendo destacados. E 3 potencialidades. Nossa. O que essa criança é boa? É preciso olhar para isso. Ela é boa com Lego. Ou ela é muito boa quando a gente trabalha com letras. E olha, ele já consegue desenvolver aqui um desenho que você fica surpresa com o desenho dele. Então, a gente precisa validar essa potencialidade. Expandir, né, esse desenvolvimento de maneira global a partir desse potencial. É preciso olhar para isso. E isso, muitas vezes, é deixado de lado dentro do contexto escolar, dentro do contexto terapêutico. É preciso que haja uma revolução nos modos de olhar para as pessoas autistas, né? De modo a validar sua subjetividade, de modo a considerar a relação dentro desse processo, que é o que vai dar base, né, para esse desenvolvimento. Muito bom. Não, adorei. Você deu umas 10 dicas aí. Adorei. E Monique, se você tivesse que dar uma dica, ou melhor, um conselho para mães que estão descobrindo ou estão ainda desconfiando, estão nessa jornada que você teve com o Matteo, com o Pietro, o que você sugeriria para elas? Eu acho que conselho é muito... O que cabe para mim não cabe para as outras pessoas. Eu não acho que tem que ser que as pessoas vão seguir uma regra, porque cada indivíduo e cada criança vai trazer Perfeito. Uma necessidade. Mas o que eu daria, assim, do que eu fiz, tá? Se aplicar, ficarei muito feliz. Observe a sua criança, sente no chão, comece a
interpretar a comunicação não verbal. Não fique se limitando, esperando numa expectativa de que ela fale, de que ela se comunique. Mesmo uma criança verbal, ela vai ter dificuldade, tá? De falar exatamente aquilo que ela está sentindo, porque até adultos têm essa dificuldade. Então, como é que a gente vai esperar que uma criança fale tudo o que ela está sentindo e que queira interpretar tudo o que está acontecendo, ainda mais uma criança neurotípica? Então, observar gestos, observar olhares. Muitas vezes, eu percebo que não está bem, mesmo ele sorrindo através do olhar. Ou a mão, ou uma estereotipia diferente, porque aquela estereotipia ela só acontece quando ele está ansioso. Ou ela só acontece quando ele está com fome. Ou ele está super empolgado, ou ele está sobrecarregado de estímulo, porque ele está com o corpo de uma forma diferente. Então, eu estou num lugar, eu estou num teatro, levei, pôs a mão no ouvido, aquilo para ele foi demais. Né? Hoje ele consegue assistir show, mas no começo ele não ficava em show, ele entrava num lugar escuro, então entender que ele tem as limitações. Barulho, né? Barulho, palmas, morria de medo de palmas. Sim. E eu pagava, a gente entrava, ficava 10 minutos, saía. Voltava, quer voltar? Não quero. Quer tentar de novo? Quero. A gente entra de novo. Fica 15 minutos. Isso a gente fez por muito tempo. Então, respeitar o tempo da criança. Escrevi isso. Respeito. Respeitar o tempo da criança. Ela gosta muito, mas se ela gosta muito, isso vai ser um ambiente que possivelmente pode ser um lugar bom dela estar, um lugar que seja gostoso para ela poder criar vínculos. Então, eu vou insistir, mas com respeito. Então, toda criança gosta? Não, a minha não gosta do cinema, por exemplo. Eu, recentemente levei numa sessão e ele precisou levantar 5 vezes durante o filme. Então, eu não posso criar uma expectativa porque ele vai assistir o filme inteiro, ele vai curtir muito, porque toda criança gosta. Não, mas o seu filho talvez não vai gostar, e tá tudo bem não gostar. Tá tudo bem ele não gostar de ir no shopping, tá tudo bem ele não gostar de ir num teatro. Vai fazendo aos poucos, às vezes ele aprende a gostar, ou se adaptar. Vê se de repente não é o som, se não é um fone que ele precisa para poder ficar ali. Porque se ele gosta muito de música, que é o caso dos meninos, mas tem uma sensibilidade porque o som é muito alto. Então, eu vou usar o fone. Um tipo de som específico, como você falou, das palmas, né? E o que é o reforçador para ele? Né? Aí eu uso a questão do reforçador. É comida? Então, para estar naquele lugar, ele precisa de uma batata, que é o caso do Matheus, foi por muito tempo. A gente levava potes e potes de batata. Ah, tá. Ele vai ficar ali porque ele vai comer aquilo. Ele tá ali pela comida e não... Mas assim, não é nem isso. É como se aquela comida, ele gosta tanto e aquilo é um estímulo para que ele fique naquele ambiente que é desafiador. Ele gosta por causa da música, tá? Isso é no caso do teatro. Gosta por causa da música, mas tem palma, tem um som que vem do nada com um homem com uma voz grossa falando, vai começar o espetáculo. A gente entrava em crise. Mas aí eu falava, vamos comprar uma pipoca, vamos comprar uma batata, a gente volta para lá, porque é a banda que você gosta e você vai ver. Aí ele ouvia, começava a música, ele entrava. Aí começava as palmas, ele saía. Aí voltava a música, ele entrava. E a gente ficava nisso. Aí a pessoa falava, nossa, mas não cansa? Eu falei, não. Cansa. Mas eu vou falar isso na frente do meu filho, que cansa? Cansa, eu não tenho que esperar que não seja cansativo para mim. Como os pais também, acho que criam uma ideia de que vai ser fácil criar uma criança. Não é. Não é, você tem que... É pro resto da vida, né? Exato. Me disseram isso aí. Então, o cansaço, ele faz parte. Não vai esperar que isso não faça parte, porque é uma forma de romantizar também. Sim. Que a gente fala, não, a maternidade vai ser incrível, vai ser linda, não vai cansar. E não é isso. Numa maternidade típica, você já tem... Os seus desafios, Os desafios, né? E na típica, mais ainda. Então, eu não vou olhar pro meu cansaço. Uhum. E realmente, quando a gente tá, eu tô mega cansada, mas eu olho pra ele, eu falo, ele tá sorrindo. Hoje ele conseguiu ficar meia hora. Hoje ele conseguiu ficar Hoje ele conseguiu ficar o tempo todo. Hoje ele bateu palma. Hoje ele ficou de fone. Agora ele não quer mais o fone, porque machuca também, incomoda. Uhum. Hoje ele já não quer. Mas ele ainda precisa da batata, então ele vai ter a batata. Se eu fosse resumir em 2 palavras, com muita dificuldade, que você falou várias questões aqui, inclusive muito, muito profundas, mas você falou muito do respeito. E você falou muito da observação. Né? Que também foi algo que você também trouxe, né, Carol? Gente, adorei. Antes da gente terminar esse episódio, eu quero falar de um livro. Eu sempre indico um livro, todo episódio eu indico. Eu quero indicar claro, o seu, né? Que alegria. O seu livro. Normalmente eu apresento o livro,
Então, mas hoje eu estou com a autora aqui, né, do livro indicado. Então, por favor, apresente o seu livro. Por que esse seu livro o pessoal tem que procurar na Amazon e tudo mais? Esse é meu primeiro livro, Autismo na Educação Infantil, né? Onde eu vou partilhar um pouco um olhar para a interação social e para a inclusão escolar. Então, sempre, né, quando eu vou ler sobre inclusão, eu vejo um distanciamento, de fato, entre o que acontece na prática e o que a gente vê na teoria. E o que eu tentei trazer aqui foi uma conexão entre teoria e prática, né? O que eu busquei trazer, na verdade. Então, eu acompanhei 3 crianças no contexto da educação infantil. Essa ilustração da capa foi feita por 2 crianças autistas, né? Então, aqui dentro do livro tem as imagens dele, que é Renan e Clara, eles que desenharam, eles que ilustraram, né? E nesse livro eu trago justamente esse recorte. Então, eu acompanhei 3 crianças no contexto da educação infantil, onde eu filmei essas crianças em 3 momentos diferentes. Uma atividade lúdica, na hora do intervalo, na hora de uma atividade pedagógica mais estruturada. E busquei tecer uma análise a partir do que de fato acontecia na prática. Porque eu queria justamente trazer essa conexão entre o que a gente estuda na inclusão, mas o que está acontecendo na prática e como a gente pode, né, contribuir diante do que de fato está existindo, além de trazer entrevista com as professoras dentro desse contexto. Então, esse é o resultado da minha dissertação de mestrado, né, que resultou nesse livro aqui, e que eu fiquei muito feliz por fazer e por partilhar, né, com mais pessoas, assim. Mas em breve vai vir novo agora no segundo semestre, que é Autismo e Intersubjetividade na Escola. Que legal. E nos próximos meses ele já vai estar disponível também. Com certeza teremos ele na biblioteca da Colegari. Com certeza. Esse aqui já temos, tá? E teremos o próximo. E Carol, nós deixaremos o link para o pessoal adquirir o livro, tá? Aqui na descrição do episódio. Seja no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas. Então, para quem não viu, tá? Para quem está ouvindo no Spotify, a capa é super colorida. Coloca no Google, Carol Mota, Autismo na Educação Infantil, você vai ver como a capa é linda. E, Carol, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso que nós falamos aqui, sobre o DIR, Floor Time, o que você indica? Né? Você já me comentou, já sei que você vai ter uma formação legal aí em agosto, mas o que mais você tem para ajudar esse pessoal que está em casa? Isso, eu compartilho conteúdo no Autismo e Educação, né, o Instagram. E dentro disso eu sempre divido cursos que eu vou ministrar, mini cursos, palestras, né? Por agora vai acontecer um curso em Piracicaba, São Paulo, de 16 horas, onde eu vou abordar esse contexto de inclusão a partir de um olhar sensível à singularidade da pessoa autista, né? Trazendo esse recorte especificamente para uma prática transformadora. Então, terapeutas familiares, professoras quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vai ter esse curso de 16 horas em agosto, dias 23 e 24 em Piracicaba, São Paulo. E também tem um mini curso que está com inscrições abertas, né? Vocês conseguem encontrar o link para inscrição no meu perfil, Autismo e Educação. Eu vou deixar aqui também, tá? Na descrição do nosso episódio. E esse mini curso ele vai ser online, né? Então o recorte desse mini curso vai ser compreendendo comportamentos desafiadores e nutrindo a habilidade de autorregulação. Então, espero encontrar vocês lá. Adorei esse tema, hein? Caraca. Tá com inscrições abertas. Eu vou, nesse aí do dia 23 e 24 de agosto eu vou, hein? Vou adorar eu e a Marina. Coisa boa. Ela não sabe ainda, mas ela tá inclusa nesse rolê. E adorei. E antes da gente encerrar, eu tenho um quadro. Vocês estão preparadas? Esse quadro chama Sem Pensar, porque é sem pensar mesmo. Eu vou trazer algumas palavras para vocês. Eu quero saber o que essas palavras significam para vocês em uma palavra. Vamos começar? Vamos. Posso começar com você, Carol? Pode. Interação. Respeito. Floor time. Brincar. Conexão. Engajar. Nossa, eu adorei do Floor time brincar. E pra você, tá preparada? Tô. Não tá, não. Falou tão meio trêmulo. Inclusão. Ai, gente, eu não consigo não pensar. É tanta coisa que vem. E qual é a primeira coisa que vem? Amar. Legal. Gostei. Poderoso esse. Direitos. Precisamos lutar ainda. É algo que não está bem distante ainda do que a gente precisa. Luta. Luta. Não é. Não sou eu, gente, que tem que falar essas palavras. Eu tinha pensado nessa palavra também. É luta, eu pensei. Luta. Luta. Autismo. Uma característica.
Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre o autismo, e a pessoa falou que o autismo na verdade, é um jeito dessa criança olhar o mundo que é diferente do nosso. E aí eu falei, cara, que diferente, né? Esse jeito, de fato, né? De você pensar dessa forma. Porque, de fato, eles, como qualquer criança, qualquer ser humano tem o seu mini-universo, né? Que eu falei lá atrás. E é um jeito diferente. Eles olham como também nós olhamos. Nós temos 3 visões de mundo diferentes aqui também, né? Muito legal. Adorei as palavras. Adorei o que vocês falaram. Você falou 3 palavras, a gente resumiu em uma luta. Obrigada. Eu só tenho dificuldade. Você já falou como o pessoal acha você na rede social, só reforça, é @ Autismo e Educação. Autismo e Educação. E você, Monique, como as pessoas acham você? É maternidade neurodivertida. Neurodivertida, legal, muito bom. E para fechar o nosso episódio, eu tenho uma frase, que não é uma frase sua, mas poderia ser sua. A verdadeira inclusão acontece quando enxergamos a criança além do diagnóstico e valorizamos sua essência. A fonte é desconhecida, mas poderia ser muito bem escrito pela Carol Mota facilmente, porque tudo que você fala no livro, que você conversou aqui com a gente, que você falou no carro para mim, na hora que a gente estava vindo. Quero agradecer vocês por esse tempo, por essa energia, por essa troca de conhecimento, por essa troca de ideias. Acho que vocês, com certeza vocês plantaram muitas sementes em muitas pessoas que estão nos ouvindo. Acho que só o fato de a gente se mobilizar e falar, gente, tem um negócio diferente aqui, é um negócio muito respeitoso. Vamos olhar para isso? Acho que já traz uma reflexão. Então, quero agradecer de novo você pelas palavras, você pela experiência, por tudo que você trouxe de história, pela vulnerabilidade de trazer, inclusive, a sua história pessoal aqui para nós. E você que ficou aí até agora no nosso programa, que aguentou até o final essa história maravilhosa. Espero você no próximo episódio daqui uma semana. Segue a gente lá no YouTube, Spotify, Apple, Amazon, Castbox, Pocketbox, Goodpods e por outros aí. São 9 plataformas que nós já estamos. Espero vocês em todas elas. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada, valeu.